Boa noite, amigos ouvintes. Este é mais um programa O Caminho Real, com o Ricardo Cury. Estou aqui hoje com dois grandes amigos que me ajudaram a colocar no caminho do despertar da consciência. Já vou apresentar para vocês logo. Para quem está nos escutando pela primeira vez, este programa tem a intenção de colaborar com o despertar da consciência da humanidade, transmitindo ensinamentos que vêm da Oneness University, da Universidade da Unidade, uma universidade que foi fundada por um casal chamado Shriyama Bhagavan, um casal de avatares que estão vivos lá na Índia. E todas as nossas atividades têm a intenção de colaborar com a liberação do sofrimento da humanidade. E todos os nossos ensinamentos aqui, eles visam a expansão da consciência, e a gente utiliza a Diksha, que a gente transmite todo o programa, no final do programa. A gente transmite essa forma de transmissão de energia divina, a Diksha, com a intenção de despertar a consciência, principalmente nesse aspecto tão importante que é a prosperidade. Dentro desse nosso caminho, a gente consegue perceber que não dá para a gente fazer as coisas mais sozinhos. A gente precisa de algo a mais, a gente precisa acreditar em algo a mais, precisamos nos conectar com algo mais elevado, com uma consciência mais elevada, que nós chamamos de Deus, ou de divino, ou de consciência cósmica. Há vários nomes para essa fonte inesgotável de amor. E a Diksha, ela nos ajuda a nos reconectar com essa fonte de amor que está dentro de nós e que está em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os seres. E no meu caminho, no meu processo, a Diksha foi o grande divisor de águas quando eu conheci essa forma de energia que me ajudou a entender melhor o meu processo e a descobrir o meu caminho, que a gente chama de nosso caminho real, o nome do nosso programa também. E isso foi em 2011. E em 2011 foi quando eu fui iniciado pelo Adriano e pela Inayá, que estão aqui do meu lado hoje. Bem-vindos. Amado. Boa noite, Olá, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Estou muito, muito feliz de vocês estarem aqui. Um presente mesmo. Nós também. Vocês, meus padrinhos. Querido. Amado. E, bom, a gente é muito sortudo, né, de ter a Diksha nas nossas vidas, né? Nossa Senhora. Todos nós. Com certeza, né? Desde que entrou a Diksha na nossa vida, acho que todos nós, né, tivemos muitas transformações, né? Nossa, são muitas. E logo eu conheci vocês lá no espaço que era o Mecura, né, antigamente, na Vila Madalena, que vocês contaram a história de vocês que foram muito intensa, né? Quando vocês foram para a Índia pela primeira vez e todo o processo que vocês passaram. Queria que vocês contassem como que foi esse contato com a Diksha e com o Ama Bhagavan, com os ensinamentos da Oneness. Como foi a primeira fase, assim, a primeira transformação que falou, nossa, é isso, tem que me aprofundar nesse caminho mesmo. O Adriano começou primeiro, quer falar, querido? Eu comecei em 2007, né? Quando faz tempo já? Isso, antes. Foi 8 anos atrás. E quando eu conheci a Diksha, assim, foi através de uma outra, né, de uma mestra minha também, que estava conhecendo a Diksha. Ela é uma xamã, né, e ela ficou impressionadíssima com a energia. Ela, quando tomou essa energia pela primeira vez, foi na Europa, ela entrou num estado de graça, e depois disso, ela que me apresentou, né, e me mostrou, né, o Mula Mantra, me apresentou o mantra que toca no comecinho dessa programação. E aí eu tive a curiosidade de conhecer em São Paulo, né, através da Cita, e depois eu fui para a Índia quando a iniciação ainda era feita de 21 dias lá na Oneness mesmo. Direto pelos dasas, né? Direto pelos dasas. Hoje a iniciação, né, como a que você recebeu, a Inayá, ela agora já é muito mais rápida e é feita aqui na Índia. Então, a minha aqui no Brasil, quer dizer. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. É que eu tô indo pra Índia daqui a pouco. A minha iniciação foi em 2009, em dezembro de 2009. Eu conheci a Diksha em 2007 também. A primeira vez que eu recebi a Diksha. Mas em 2009 eu recebi a iniciação, que foi a primeira iniciação do Brasil que foi feita fora da Índia, pela Cita. Pela Cita. A primeira iniciação pela Cita, com o Bhagavan, um darshan com o Bhagavan presencial. Aí ele mandou uma bênção especial para a nossa iniciação, a primeira que ia ser feita no Brasil. Aí eu fui iniciada por ela, e nós fomos no ano seguinte juntos para a Índia, nessa viagem, que foi a minha primeira para a Índia, mas foi a terceira do Adriano. Sim. Né? Ele já tinha ido 2 vezes. Nossa, já tinha ido 2 vezes tão rápido assim. Sim, foi rápido. Ele foi em 2007 e 2008. Foi paixão, né? Paixão, transformação, porque mexeu muito com a minha vida, principalmente a minha vida
com a minha família, né? Foi muito forte realmente saber e perceber coisas que eu, né, não tinha ideia realmente que eu tinha ainda com relação à minha mãe, com relação ao meu pai. Então foi um trabalho de perdão muito profundo. E aí eu voltei mais 2 vezes para, né, completar esse processo. E aí depois, né, nós fomos juntos para a Índia. E inclusive o nosso encontro veio de uma cura muito profunda dele lá na Índia. Não sei se vocês sabem, né, ouvintes, mas quando você faz um trabalho que você perdoa seu pai, que você perdoa sua mãe, a tendência é que a sua vida, os seus relacionamentos, né, a sua prosperidade, tudo isso realmente melhore muito. Então, na época, assim, eu fiz um perdão muito profundo com a minha mãe e pedi pela minha companheira de vida. Eu pedi para que encontrasse, né, uma companheira de alma, alguém que pudesse, né, nessa caminhada junto comigo. Que você pudesse amar, né? Que eu pudesse amar, de verdade. E eu falei até pro Divino que eu não queria que ele eu não queria escolher, eu queria que ele escolhesse. Eu queria que, olha, fala assim, você me apresente a pessoa que você quer que eu fique, porque eu mesmo não tô acertando mais. Aí um dia desse aí, né, a gente tava num trabalho também espiritual e tinha muita gente na cozinha desse espaço. Eu virei, assim, quase derrubei a sopa dela, assim, e na hora veio uma voz e falou, é ela. Nossa, em contrapartida, eu também estava pedindo para a Mãe Divina, que é a minha principal ligação com o Divino, que eu também cansei e que ou eu virava monja ou me trazia, se existia mesmo esse companheiro de vida para chegar a Deus, porque eu descobri que tudo que eu buscava nos meus relacionamentos, na realidade, era Deus. E então, quando eu percebi isso, eu falei, Deus, eu só quero você. Só que eu sinto no meu coração que tem um companheiro para chegar, para completar esse meu caminho até você. Então, se existe, me manda, porque se não tem, eu vou virar monja, eu não quero mais saber de mais nada. Sim. E aí, logo depois, foi isso também que aconteceu. Ele quase derrubou minha sopa, e na hora a gente se olhou e falou, é ele. Foi um reconhecimento mesmo, né? E a Ama Bhagavan, que é da Wellness Diksha e tudo, quando nós fomos em 2010 para fazer o trainer juntos, né? Só para quem não sabe, o trainer é um curso para se tornar instrutor, poder iniciar outras pessoas em Diksha, tá? Nós fomos lá fazer o trainer, nós tivemos um acidente, né? Isso é incrível. De tuk-tuk, que foi o que você ouviu, né? Quando você foi iniciado. E eu quebrei o pescoço, né? E o Adriano quebrou 7 costelas. Nossa, e mãe. Foi uma liberação de karma que o Bhagavan, ele foi pessoalmente para o templo rezar, né? Por nós. E eu fui tomada pela presença da Ama completamente. Os dasas disseram que eu tinha iluminado. Depois de um tempo eu fui voltando, mas eu estava num outro estado mesmo. Esse estado de iluminação, né? Eu fiquei em estado de iluminação. Eles sentiam a energia nos meus pés, assim, sabe? Eu estava realmente em outro lugar. A experiência era que não existia morte nenhuma. Era a vida, ela era uma coisa só, né? Não existia diferença entre aqui, nesse plano ou em outro. Era a mesma consciência, era uma percepção muito, muito, muito especial. E eu sentia o Bhagavan dentro do templo e depois eles me disseram que ele estava mesmo no templo rezando por nós. Então foi a presença deles mesmo, né? Sim. A Ama mandou bênçãos diretas para nós. E nós passamos apenas uma noite no hospital e fomos fazer, né, o curso milagrosamente. Fizemos o curso trainer. Todo quebrado. Dessa forma. Nossa. E assim, uma coisa foi muito, muito milagroso mesmo. Os médicos aqui no Brasil depois falaram, meu Deus do céu, você volta pra Índia, que você encontrou Deus lá. Já fez seu segundo RG, dia 3 de agosto, quando eu renasci. E o Adriano também. Então foi uma liberação de karma que o Bhagavan disse que foi uma liberação de karma pro Brasil. Coletivo. E que foi através de nós e mais 2 pessoas, a Silvia e a Márcia. Nesse caso, assim, desse acontecido, a pior coisa que poderia ter acontecido foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque foi uma liberação muito profunda. No caso, pra gente também, né? Com coisas familiares, coisas que precisavam ser curadas. É claro que você pode ir pra Índia tranquilo, não é que vai acontecer isso com você. Só aconteceu com a gente. Isso, deixa bem claro pra não apavorar as pessoas. Isso aconteceu quando aconteceu pra gente. Eu vi até uma voz, assim, falando, aconteceu. É como se eu tivesse esperado a minha vida pra ter uma liberação profunda. Então, né, foi pra mim muito também, foi meio nítido. Especial, porque depois também isso, né, pra Inayá, pra nós, abriu muitas coisas e ajudou a gente muito no nosso processo de crescimento. Nós voltamos para mim foi a clareza nítida de que era a minha realização de vida era estar totalmente a serviço de Deus, né? E essa entrega aconteceu nesse momento. Que eu vim para isso e
por conta de toda uma educação ateísta e muito científica dos meus pais, foi muito difícil para mim. Por mais que eu fosse sensitiva e tivesse milhões de desdobramentos na infância e coisas assim, era inexistente isso para eles, eles ignoravam. Ainda bem que não me chamaram de louca, né? Mas foi uma coisa assim. E aí, nesse momento, foi o momento em que abriu, assim, totalmente. Puf, eu sou de Deus, acabou, não tem mais nada mais. Imagina, Deus me tomou, eu quebrei o pescoço, fiquei viva, assim, nenhuma sequela, nada. E o interessante assim, dessa história... Os médicos falaram, eu não vi isso. Olha, eu fui para a USP, a equipe médica da USP, especialista em coluna, tá? Eles disseram, eu li uma vez isso na literatura, uma pessoa que quebrou a C1 em 2 lugares. 2? 2 lugares, em 2 lugares da vértebra. Eu li uma vez na literatura. Todos os chefes lá de departamento nunca ficou sabendo. Então, assim, é um milagre muito grande. Daí você não tem mais dúvida nenhuma, e isso leva a sua vida. Nós voltamos para o Brasil e fomos dar os cursos de iniciação, eu com aquele negócio no pescoço, o Adriano ainda com, né? Com muleta. Não tinha muleta, mas, né, tava lá. Doendo, né? Doendo, né? E a gente dando lá o curso com toda a reverência mesmo, porque Deus que estava levando a gente. Não é mais nada, né, que leva. Interessante, né? Porque a sua história também, a virada da sua vida também foi um acidente, né? Também foi um acidente. Foi um acidente de carro também, mesmo, né? Ricardo. Verdade, foi em 2011. Foi 3 semanas antes de eu ser iniciado com vocês. Eu estava voltando do Rio de Janeiro e eu trabalhava com a marca de bebida alcoólica, ou seja, nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, nesse acidente de carro, eu não estava dirigindo, eu estava no passageiro. E de repente houve uma explosão, assim, a gente não entendeu. Eu e meu amigo, né, que era meu sócio na época, a gente não conseguiu ver nada. Simplesmente o carro teve uma explosão, e aí quando eu desci do carro, vi que tinha sido uma pessoa havia sido atropelada. E aquela pessoa estava totalmente embriagada. E 3, 4 pessoas saíram do acostamento que estavam com esse cara, com esse homem, e eles não conseguiam nem falar direito, de tão bêbados. E caiu aquela ficha, né? Olha a lei da ação e da reação. A lei do karma quando é perfeita. O que eu estava plantando naquele momento, né? Eu estava colhendo o fruto amargo que eu estava plantando, porque estava completamente inconsciente, né? Em vender bebida alcoólica e achar que aquilo ia ficar tudo bem, em algum momento não iria voltar para mim. Então, o universo nos mostra o tempo todo como nós temos que aprender através das nossas ações, das nossas atitudes, né? Sim. E se alguma coisa acontece com a gente e a gente não entende o porquê, é porque provavelmente é karma de vida passada. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, não sei se no caso de vocês foi... Sim, caíram muitas fichas para nós, né? Como que foi esse entendimento, né? Tem uma história bem interessante, que a Inayá, né, ela estava atendendo uma paciente que ela é médium, e dessa história se desdobrou muita coisa de família, e ela contou uma história interessante, porque ela disse que estava recebendo uma mensagem e falou assim para a Inayá: fala para o seu marido que numa outra vida ele tinha um amigo, e esse amigo tinha uma esposa e, né, você se apaixonou pela esposa desse amigo, vocês brigaram e aconteceu um acidente e esse amigo morreu, né? Parece que eu matei essa pessoa na outra vida. E aí ela falou assim, mas então lembra ele agora que nessa vida essa pessoa é o pai e essa mulher é a mãe dele. Nossa. Então, pra você ver como as coisas vão, assim, realmente, a lei de causa e efeito é muito longa. Às vezes a gente não entende muito bem, para né? todos vocês essa história é muito longa, porque exato, ela incrível. é incrível. Graças a Deus a gente não se lembra, né? Ainda bem que a gente não se lembra, né? Porque a gente já fez muita coisa errada no mundo, outros mundos, né? No fundo, no mais profundo, o que existe é só aprendizado, né? O julgamento somos nós mesmos que fazemos o certo e errado, mas é impressionante tomar essa consciência para que a gente não repita os mesmos erros, né? E pelo jeito vocês conseguiram aplicar com muita clareza um dos principais ensinamentos de Srimad Bhagavatam, que vida é relacionamento, né? Vida é relacionamento. Quando eu estava na sequência desse acidente, a única coisa que eu consegui ouvir, eu ouvi a voz de Bhagavan falando: a vida é um mistério a ser vivido e não um enigma a ser desvendado. E o que para mim abriu foi um profundo amor próprio, verdadeiro, de que eu era amada simplesmente porque eu era amada. E essa era a maior dor da minha vida. Minha mãe teve depressão pós-parto e eu tinha a sensação que ela não me amava. E isso me trouxe vários problemas emocionais, inclusive uma dificuldade muito grande de realizar o meu Dharma. E naquele momento em que Deus me amou tão profundamente... O Dharma é um propósito, né? Desculpa. Tudo, não tem problema.
Então, aquele amor tão profundo só me deu a certeza de que era para eu seguir o meu caminho. E eu fui seguindo o meu caminho, foi abrindo, expandindo, fomos ajudando muitas pessoas, a gente fazia mais de uma iniciação por mês, e eram de 10 a 15 pessoas, a gente iniciou mais de 200 pessoas. Nossa. E mudou totalmente a nossa vida, o Adriano também deixou de fazer o que ele fazia, eu também deixei, porque eu trabalhava mais com massagem, eu sempre trabalhei com terapias, mas era mais o trabalho corporal, e fomos trabalhando com a consciência, e eu já sabia que era isso, que era para ampliar e trabalhar desde os 17 anos, eu sabia que o meu caminho era ajudar na transformação da consciência da humanidade. Nos meus 17 anos, a minha professora de redação fez uma meditação, primeira da minha vida, porque eu tive essa educação ateísta, e era para você descobrir a sua vocação. E ela falou, se conecta com o centro da Terra e com o Sol, e conecta o seu umbigo com o centro da Terra e com o Sol, e pede para que o Sol te mostre o seu caminho. Nessa meditação, foi a primeira que eu fiz, foi tão profunda, eu tive uma vivência tão profunda, veio uma bola dourada gigante do Sol e grudou no meu umbigo. Ela era gigante, assim, muito grandona mesmo, e ela voou. E ela ficava voando, e eu agarrada nela, no mundo inteiro, emitindo uma luz dourada para o planeta. E essa luz eu sentia que transformava o planeta. E desde então eu sabia a minha função, só que Você eu não sabia não como. Diksha. Não, nunca. Que é a Diksha, né? E depois a Tejasa, que é uma das dasas lá da Oneness... Elas são os monges, né? Lá da Oneness. Ela me contou que os dasas, eles receberam esse chamado da bola dourada também com 17 anos. Então fazia parte da mesma família. Parte né? da mesma família, né? Incrível. E realmente eu me encontrei na Oneness. Eu achei muito legal a forma como você falou que antes de você encontrar o Adriano, você estava pedindo, né, para que você pudesse se relacionar com uma pessoa que expressasse Deus, né, que você pudesse encontrar Deus através de outra pessoa. E a gente sabe que os relacionamentos são a maior escola, a maior matéria dessa escola, né, para a gente poder descobrir o amor incondicional através do perdão. Sim. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho de como vocês têm vivenciado isso a dois, porque vocês devem... E a gente vive muito... Exato. Nós somos intensos, né? É um casal, assim, bem intenso, né? E a gente trabalha também, né? Essa consciência, né? Junto, né? Em nós mesmos primeiro, depois também para ajudar as pessoas. Então, a gente aprende muito junto. A gente faz muita coisa realmente para se ver, e a gente se vê mesmo, e percebe como um relacionamento é o espelho, você está olhando para você mesmo, aquilo que tem no outro que você não gosta, se você olhar bem fundo mesmo, você vai ver que está dentro de você, e aquela cura é possível quando você tem a humildade de aceitar que aquilo que o outro está, a sensação que o outro está te causando, ela é sua, não é o outro que é responsável por isso, né? Nossa, isso foi uma grande transformação. Eu tinha tantas certezas e sabia muito bem que gostava num homem, sabe? E aí eu encontrei coisas que eu nunca aceitaria num homem, no Adriano. E Deus estava me falando que era para ficar com ele, né? Porque muitos sinais, foi absurdo, né, o que aconteceu, assim, os sinais eram ridículos, absurdos, né? As coisas assim, nossa. Tinha até seta luminosa, né? Nossa, tinha uma seta, sério, juro. Uma vez ela viu numa sessão de na cabeça dele, assim. Seta em cima, assim, tipo, é esse, pulsava a seta e pulsava no meu coração. Eu jura? Ele? E aí, porque ele espelhava coisas que eu rejeitava, sabe? Assim, em algumas situações. Eu tive uma família que tinha dinheiro, e aí o dinheiro acabava passando por cima do amor, e aí eu rejeitei, eu tive uma educação crítica, bastante marxista, na escola. Então eu era muito crítica a isso, era bem meio riponga, assim, né? Sei. E ele era um capitalista, ele teve agência de propaganda, ele tinha dinheiro, e eu negava esse tipo de coisa, mas de uma forma muito, muito instintiva, assim, muito, muito forte. Então eu não queria saber de um homem assim, sabe? E aí, eu tive que aceitar, né? Porque Deus estava falando que era para aceitar. Mas foi tão incrível, porque eu curei coisas tão profundas de dores com relação ao meu pai, a minha mãe com relação ao meu pai, a minha relação com relação aos meus pais, e até coisas que vieram de antes, porque essa história do dinheiro veio desde o meu bisavô para o meu avô, para o meu pai, e que foram, né, deixando as famílias por causa disso. Então, assim, um monte de situações de uma puta de uma cura super profunda mesmo, de compreender o que tinha por trás
dessa compreensão do dinheiro, de uma forma deturpada do dinheiro, né? De que o dinheiro era uma coisa que estava desligada do amor. Eu vi que isso era uma crença dentro de mim, que tinha a ver com a minha família, que não era verdade isso. Claro. Porque o Adriano, ele estava me amando de verdade. Sim. Ele estava querendo todo o meu bem. E eu não estava conseguindo aceitar esse amor, entendeu? E eu tinha muito julgamento, então aquilo eu tinha um choro tão profundo na alma, sabe? E aquilo foi me liberando, e eu fui conseguindo receber dele. Eu recebi, ele pagou minha primeira viagem para a Índia. Nossa. Foi tão difícil para mim receber uma coisa dessa, sabe? E aí eu fui recebendo e ressignificando tão profundamente isso dentro de mim, e para ele também. Porque ele nunca imaginou que ia encontrar uma mulher que não queria saber de dinheiro. Nossa, que impressionante. A gente sempre fala aqui, né, já que o programa é focado na questão da prosperidade, que a consciência da prosperidade não deve ser confundida com dinheiro, né? A gente tem essa crença, né, que prosperidade, ser próspero, tem a ver com você ter muito. E que, na verdade, é você honrar aquilo que você está recebendo, você aceitar, porque essa dificuldade de a gente aceitar e de dar também é nossa dificuldade de aceitar e receber amor também. Sim, é verdade. É verdade. E tudo isso tinha a ver com amor, você vê, né, essa dor. E aí poder sentir que Deus me amava e que eu não precisava, enfim, daquelas coisas todas, esse acidente me trouxe assim, e foi justamente de aceitar, né, esse dinheiro, esse amor ao mesmo tempo, né, que tinha muito mais, muito além do que isso tudo. Então eu só fui me crescendo, me transformando numa pessoa melhor, de me deparar, e ainda me deparo, né, mas agora de outros níveis mais, né, desenvolvidos assim agora, com aquilo que era mais difícil de aceitar. Então, o que eu mais encontro como experiência, já que você perguntou, de relacionamento, é lidar com aquilo que é mais impossível de aceitar, com fé, e olhar para dentro de você o que é essa resistência, te faz crescer. Te faz crescer. E hoje a gente realizou juntos, né, um milagre, né, que é a Casa na Unidade. Sim. A Casa na Unidade é o espaço onde a gente acabou de abrir, né, juntos, muitas pessoas juntas, né, abriram o primeiro centro da Wellness aqui em São Paulo, graças à ancoragem de vocês dois. E todas as semanas nós temos sessões de Diksha, né, que abertas para todas as pessoas que quiserem, que não conhecem. A gente sempre divulga aqui, então vamos enfatizar que todos estão convidados, toda quarta-feira. Tem as portas, né? Às 19 horas, né? Um estudo aqui vai até às 8h30 e depois a sessão de Diksha das 8h30 até às 9h30. Tá ótimo. E a quinta-feira com você. Isso, comigo de quinta-feira às 8 horas da noite, com essa intenção de despertar esse aspecto da prosperidade. A gente já está chegando no finalzinho do programa e, como sempre, a gente doa Diksha com a intenção de despertar a consciência, principalmente da prosperidade, para todos os nossos amigos ouvintes. Então eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado a vocês. Ricardo, ouvintes. Ouvintes. Recebam essa bênção. Inayá, gratidão, Adriano, pela presença de vocês. Gratidão, Ricardo. E... Oi? Então, lembrar o endereço, né? Ah, sim, verdade, o endereço. Rua Madalena, número 266 da Casa na Unidade. Casa na Unidade, @ na unidade, desculpa. O e-mail. Casa, @ naunidade.com.br. Para quem souber mais, quem quiser saber mais informações.
para todas as atividades, né? Receber o mailing, receber a newsletter, né, com as atividades, e que sempre está tendo cursos de iniciação de Diksha. Por exemplo, vai ter também ritual de liberação ancestrais dia 18. Isso, dia 18. Com o Ricardo. Isso, que eu mesmo vou conduzir. E as câmaras sagradas. As câmaras sagradas, que a gente fala semana que vem, vocês vão estar aqui com a gente. Okay. Então a gente fala daqui a pouquinho, semana que vem nos vemos. Muita gratidão, muita luz, muita paz, muito amor. Namastê. Namastê.